Eu gostaria de falar com os irmãos hoje sobre a justificação. Põe aquela primeira imagem, irmã, por favor, que a gente vai relembrar algumas coisas. Eu vou dar aqui um release rápido, né, do que nós aprendemos na semana passada, para poder você compreender bem o assunto hoje. Depois a irmã já deixa no pente aí, Jó 25:4. Irmãos, vamos só deixar as crianças para lá, que aí todo mundo consegue prestar bem atenção. Obrigado, Deus abençoe. Bom, vamos lá dar uma olhadinha nessa imagem que está na tela. Eu acho que eu estou atrasado aqui. A imagem já está na tela, Varão? Já? Já atrasa, me atrapalha tudo. Vamos dar uma olhadinha nessa imagem que está na tela. E depois nós vamos ler Jó 25:4, para a gente compreender bem. O que aconteceu, pessoal? Quando Adão pecou, criou-se um abismo entre o homem e Deus. Porque Deus é santo e todos nós somos pecadores. A nossa escolha resultou na separação de Deus. Então foi uma escolha feita por Adão, que acabou criando esse abismo entre o homem e Deus. Até aqui tudo bem? Aí tem um detalhe aqui super interessante, que a gente precisa compreender, que está lá no livro de Jó 25:4, por gentileza. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Veja, lá nos dias de Jó, já existia um conceito. Você sabe que o Jó estava sendo atacado o tempo inteiro, né? Tinha uma coisa com os amigos do Jó. O Jó tinha 3 amigos da onça. Mas tinha uma coisa que os caras sabiam fazer, era atacar o Jó. Você já viu esses amigos que você conta alguma coisa para eles? Eles só servem para te jogar lá para baixo? Pois, o Jó tinha 3 amigos desses. E aí surge essa pergunta: como, pois, seria justo o homem perante Deus? Essa pergunta, irmãos, ela tem uma profundidade magnífica. Sabe por quê? A nossa herança religiosa, ela nos ensinou que castigar faz com que a justiça seja feita. Não foi assim que a gente aprendeu? Nós pegamos lá da idade medieval, né, quando a Igreja Católica, e eu não estou falando mal da Igreja Católica, mas quando a Igreja Católica tomou conta da religião, o castigo era a melhor coisa para poder manter o cidadão debaixo do cabresto. Qualquer coisa que o cidadão fizesse, ele ia para o inferno. É de lá que veio essa besteirada de inferno. Então, qualquer coisa que o cara fizesse, o cara ia para o inferno. E a gente foi adotando esse tipo de situação. E esse tipo de situação acabou normal. Então, a gente acha que a gente pode fazer alguma coisa para ser justo diante de Deus. Fazer boas obras. Os espíritas, por exemplo, eles acreditam que por fazerem boas obras na vida atual, eles terão uma melhor reencarnação. É por isso que você vê tantos lares, né, espíritas fazendo tantas boas obras.
Bom, a obra é boa, porque sempre ajudar o próximo, claro que é bom. Mas o objetivo final, infelizmente, está errado. Não vai chegar em lugar algum, porque as boas obras não salvam ninguém. Então, quando a gente vai tratar hoje de justificação, você vai entender agora o que realmente é a justificação em Cristo Jesus. Nós vamos falar de justificação, vamos falar de regeneração, nós vamos falar do Evangelho, o Evangelho pregado na Bíblia. Vamos dar uma olhadinha aí em Gênesis 2:17. Deus, quando cria o homem, ele diz, olha, da árvore da ciência do bem e do mal, dela você não vai comer. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então o decreto de Deus estava dado. O dia que você comer, você morre. E aqui, irmão, tem um mistério. Como diz o irmão pentecostal, tem um manto. Já foi no manto, varão? Já foi? Já recebeu o manto? Já? Não. Tem um manto. Tem um mistério aqui na história. No dia que você comer, você certamente morrerá. Deus estava falando com você ou estava falando com Adão? O que vocês acham? Quem acha que Deus estava falando só com Adão, levanta a mão. Quem acha que Deus estava falando com nós todos, levanta a mão. É isso aí. Por que Deus estava falando com todos nós? Porque assim, irmãos, todos nós estávamos em Adão. Eu acho que se o Adão não tivesse pecado e ele tivesse vivo hoje, além da terra estar um paraíso, você já imaginou? Todos nós seríamos descendência e parentes de Adão. Tipo, o Adão é, sei lá, que tataravô que ele é meu, mas ele é alguma coisa minha. Então toda a humanidade estava ligada em Adão, estava junta dentro de Adão. E é por isso que Romanos 5:12, está escrito assim. Irmão, tem que ficar atento nesse negócio aí, porque tem texto a dar com pau aqui para ser lido, hein? Romanos 5:12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então o que aconteceu? O pecado entrou no mundo através de um homem. Só que esse homem ia ter um filho, que 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 ia chegar em nós. E todos eles herdaram o pecado. E todos nós herdamos o pecado. E uma vez que nós herdamos o pecado, nós também herdamos lá uma consequência do pecado, que é a morte. E como todos pecaram, todos morrem. Deu para os irmãos compreenderem esse conceito? Está claro na mente dos irmãos? Está claríssimo? Sim ou não? Então, muito bem. Esse é o conceito que você tem que ter para você entender de verdade o que é salvação e o que é evangelho. Essa pena capital que todos pecaram, por isso estão destituídos da glória de Deus, ela só podia ser feita agora uma remissão ou uma compensação para o homem, porque o homem estava completamente perdido, através de Deus. Porque pensa junto comigo, Deus cria um ser perfeito, o cidadão não tem pecado, o cidadão não tem problema nenhum. Mas como eu disse aqui a semana passada, tem gente que costuma ter uma caixinha de problema. Quando ele não tem um, ele começa a criar. Ele vai em casa e fala, puxa vida, não precisava tanto criar um problema para mim. Né? Tem gente que é assim. Ele não tem problema, mas ele cria um para ele. Então ele vai lá na caixinha e pega. O Adão fez exatamente isso. O Adão não tinha problema nenhum na vida dele. Nenhum.
Mas sabe o que é nada de problema? Zero. Era o Adão. Aí ele resolveu criar um para ele. E quando ele criou um para ele jogou a bucha para todos nós. Esse é que é o grande problema. Então vamos dar uma olhada agora no livro de Isaías, capítulo 53, versículos 5 e 6. Porque apenas Deus poderia satisfazer isso. Só que para Deus satisfazer isso, irmãos, aqui também Paulo chama isso de o mistério de Deus. O mistério de Deus. Era necessário que Deus se transformasse em homem. Porque se ele não se transformasse em homem, a compensação, a balança não seria equilibrada nunca. Vamos lá. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Notem então a profundidade desse texto. Primeiro, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então, quem é que tinha que ser ferido aqui? Levanta a mão. Todos nós, irmãos. Quem é que estava com problema de iniquidade? Todos nós. Mas ele recebeu em si as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz. Olha aí que coisa interessante. Algo completamente contrário. O castigo que nos traz a paz. Aquele castigo que Jesus Cristo teve na cruz do Calvário, conforme nós consideramos aqui na ceia do Senhor, é que nos trouxe a paz. E você quer ver uma coisa interessante, irmão? Presta atenção nisso. Isso, inclusive, é atestado pela ciência. Uma pessoa que tem a crença em Cristo Jesus, uma pessoa que ele busca a espiritualidade, ele tem uma saúde melhor. Tem uma saúde melhor. A saúde mental dele é muito melhor. Você sabe por quê? Porque o castigo que estava sobre ele nos traz a paz. Você já viu quanta gente tem aí que não tem Cristo, que não tem paz de jeito nenhum? Não tem paz. A vida da pessoa é um turbilhão de problema, porque ela não tem paz. Às vezes a pessoa tem tudo. Às vezes ele tem dinheiro, às vezes ele tem boa saúde, às vezes ele tem tudo, mas ele não tem paz. Nós estamos aprendendo aqui, conforme o pastor Felipe tem pregado aos domingos, né? Nós citamos o caso de Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, ele tinha tudo, ele era um príncipe, mas ele não tinha paz. Quantas pessoas hoje a mesma coisa? Por quê, irmãos? A paz está na aceitação de Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. É por isso que eu sempre digo, quem não entrou no seu quarto ainda, quem não entregou sua vida a Jesus, faça-o. Inclusive você, que está aí pelo outro lado da internet. Entregue a sua vida a Jesus. Faça isso. Vamos dar uma olhadinha no livro de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, onde a gente completa esse raciocínio aqui de Isaías. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, tratando-se de Jesus, como a pedra viva, eleita e preciosa, que são as duas palavras do texto que nós vamos trabalhar. Porque eleita e preciosa, eleita pela Trindade, pela triunidade de Deus. Né? Quando a gente fala Trindade, triunidade, conceito básico, rápido, para não passar muito, nós não estamos falando de três deuses, nós estamos falando de um único Deus que subsiste em três pessoas.
certo? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele foi eleito para vir à Terra. E quando eu digo Pai, Filho e Espírito Santo, conforme eu citei, não são três deuses, é um Deus só. Isso aqui é super simples de entender. Tem muita gente que complica. Complica porque pegaram o conceito errado da Trinidade de Deus. Então, complica. Quer ver uma coisa? Quantos membros tem sua família, varão? 4 membros. Tá. Se eu tiver que mandar um convite de casamento, eu tenho que mandar para os 4 ou eu mando no nome do chefe da família? A família, embora sejam 4 pessoas, nós temos uma família. Assim é Deus, irmão. Essa é a coisa mais simples que tem de entender a Trindade. Tá? Tem muita gente que complica isso. Assim é Deus. É como se fosse uma família celestial. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se tivesse que mandar um convite para o céu, você vai mandar um convite para o céu. Você vai escrever quem? Um para o Pai, um para o Filho, um para o Espírito Santo? Não. Você vai escrever simplesmente assim, convite para Deus. Acabou. Está convidando os 3. Quem entendeu o conceito? É simples de entender? Coisa mais simples, não é? Então o que aconteceu? Ele foi eleito, porque dentro desse momento, quando o pai está criando o filho, e o pai sabia, quando o pai vai criar o homem, e o pai sabia que o homem ia pecar, né? Então, eu já expliquei a semana passada, Deus não podia parar o projeto, porque se Deus para o projeto, ele não era Deus. O pensamento dele era Deus, que era maior do que ele. Então ele não para o projeto, mas ele fala assim, ó, a gente tem uma forma de resolver esse problema aqui. Como? Um de nós 3 tem que se tornar homem. Um de nós 3 vai ter que descer na terra. Até essa ocasião aí, irmãos, não existia essa nomenclatura que nós temos. Essas nomenclaturas que a Bíblia usa, humanas, é só para a gente poder entender na nossa cabecinha pequena. Só. Então, até lá, nós tínhamos 3 pessoas, coiguais, coeternas, tudo igual. Até o dia que eles se reúnem e dizem assim, tem alguém reclamando que o som está baixo, varão, por favor, aumenta mais um pouquinho o som. Então, o que aconteceu? Fecha a porta, irmão José, por favor, para não sair muito lá para fora do som. Então, o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, eles se reúnem, olha, um de nós tem que descer para salvar o homem, só que vai ter que virar homem. Aí vamos para Filipenses capítulo 2, irmão. Filipenses capítulo 2, versículo de 5 em diante. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Para um pouquinho, deixa eu explicar isso aqui. Infelizmente, na língua portuguesa, tem algumas traduções que ainda usam essa palavra usurpação, tá? Dando a ideia que Jesus não queria pegar o lugar de Deus como se ele não fosse Deus. Não. Quando a Bíblia usa essa expressão, e as Bíblias mais modernas já mudaram isso, não teve por usurpação ser igual a Deus, significa que ele não se agarrou. Tem Bíblias novas já que já colocam isso daí baseado no texto grego. Ele não se agarrou à sua posição de Deus, e que é muito mais coerente com o texto. Que sendo em forma de Deus, não se agarrou a isso. Eu sou Deus, você acha? Eu, Deus, descer na terra para morrer como ser humano, tomar chicote no lombo, apanhar e ser crucificado? Ele não se agarrou à posição, mas veja o que aconteceu. Próximo. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem. Veja, ele estava na forma de Deus. Veio para a forma de homem. Como que Jesus chegou? Jesus tinha 3 braços? Não, se você olhasse Jesus e olhasse qualquer um dos irmãos, ia ver que era a mesma forma, era o mesmo formato, era tudo igual. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então, olha só que coisa interessante.
Um de nós três precisa descer na terra, vai ter que virar homem, vai ter que deixar os atributos de Deus e vai ter que ir lá na terra morrer, porque o Adão vai pecar e não tem jeito de redimir toda a humanidade, porque Deus conhece o começo desde o final desde o começo. Deus sabia que nós íamos estar aqui hoje. Como você pensa que não? Deus sabia exatamente tudo que nós iríamos fazer. Deus sabe dos seus erros, dos meus erros, até o final da vida, até o dia que eu for morrer. Deus está sabendo de tudo. Então um de nós tem que virar homem. E outra coisa, irmão, é por isso que Paulo chama isso de o mistério de Deus. O processo é irreversível, tá? A pessoa de Jesus nunca mais será como ela foi antes, depois do nascimento original. Jesus hoje está no céu como um homem perfeito. Chega lá, você vai conhecer Jesus. O primeiro que você vai conhecer vai ser Jesus. E não pensa, irmão, assim quando Jesus chegar no milênio, né? E não pensa que você vai olhar aquele loiro do Franco Zeffirelli, aquele loiro de olhos verdes com aquela cara piedosa. Se você estiver esperando aquele Jesus lá, talvez você encontre com o anticristo. Então você pode ficar tranquilo. Nós vamos encontrar com Jesus. O processo é irreversível. Embora ele continue sendo Deus, ele tenha todos os atributos de Deus. Você pode ver que logo depois da ressurreição, ele era capaz de atravessar paredes. Logo depois da ressurreição, 40 dias depois, diz a Bíblia que ele subiu para o céu, subiu voando. A Bíblia diz que ele parou, dali a pouco ele começou a ser elevado. Quer dizer, qual é o homem que tem esse poder? Nenhum. Tá? Então, só para você compreender isso daí. Então, precisava ter um homem para morrer. Aí sim, aí agora, conforme a gente vai aprender mais à frente, aí agora desenvolve-se o plano da salvação. Bom, quem vai descer para morrer pelo homem? Ele foi o eleito. Ele é a pedra viva, preciosa, eleito pela triunidade de Deus. Eu desço. A partir de hoje, você vai ser conhecido pela humanidade como o Filho. Quem vai administrar essa situação do mundo inteiro? Eu administro, porque entre eles não tem maior nem menor, irmãos. Tá? Só existem funções. Eu administro. Então, a partir de hoje, eu sou o Pai. Todo mundo vai me conhecer como Pai e eu vou providenciar para que você chegue lá. É mais ou menos, vou falar em linguagem futebolística, é mais ou menos aquele armador que só põe a bola. Quem assistiu a Copa do Mundo 94, quando o Romário jogou, vai se lembrar disso, né? Ele ficava só lá na ponta da área, só esperando. O armador dá só o toquezinho para ele e ele empurrava lá para dentro. Então, é o que o Pai fez. Eu vou te dar a humanidade para você. Tá? E aí ele diz: Pai, nenhum dos que o Senhor me deu pereceu. Nenhum dos que o Senhor me deu. Foi o Senhor que me deu. Tudo é meu e tudo é do Pai. Bom, ótimo. Só que nós vamos transcorrer praticamente 7.000 anos de história. Como é que o pessoal lá em Hortolândia vai saber dessa história? Ué, mas vai ter um cara que vai lá pregar isso daí para eles. Ah, tá bom. Entre ele pregar e o povo acreditar, a gente tem uma distância muito grande. Então, a pessoa do Espírito Santo diz: eu convencerei cada um daqueles que estarão sentados, cada um daqueles 2 bilhões de pessoas na face da terra, eu convencerei de que houve esse momento na eternidade. Glória a Deus. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo é Salvador, o Pai é Salvador e o Filho é Salvador. Todos eles participam do processo. A salvação é um processo. Ok? Então, quando Cristo sofre o castigo pelo pecado do homem, na verdade, o que é que acontece? Acontece aqui que eu vou continuar trabalhando no mistério de Deus.
A morte substitutiva de Cristo. Quantos aqui já tinham ouvido falar essa palavra? Levanta a mão. Alguns irmãos. Eu explico que tem um rádio querendo tocar. Tem um ouvido, né? Aí o que acontece? Morte substitutiva. Vamos lá. Vamos entender esse conceito. Presta atenção aqui junto comigo. Eu tenho este celular. Ok? Este celular, o irmão Mário derrubou no chão. Quebrou. Quebrou. Não tem mais conserto. Quebrou. Não tem conserto. Então ele fala assim, fica tranquilo, que eu vou substituir o seu celular. Eu vou trocar esse seu velho por um novo. Quem começou a entender o que é morte substitutiva? Quem começou a entender, levanta a mão. Amém? Nós tínhamos que morrer, Cristo nos substituiu, morreu no nosso lugar. Por isso que Isaías 53 diz, ele carregou, põe lá Isaías 53 de novo, irmão, por favor. Ele carregou os nossos pecados, né? Isaías 53, 5 e 6. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Quem merecia tudo isso era nós. Ele nos substituiu para que nós tivéssemos a paz. É isso que é a morte substitutiva de Cristo. Pode voltar lá. Vejam comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 38 e 39. Atos dos Apóstolos, 13, 38 e 39. Está escrito: seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados. Por ele é justificado todo aquele que crê. Aqui começamos a entender a doutrina da justificação e da morte substitutiva de Cristo. Irmãos, a lei de Moisés era muito legal para matar os outros. Ela era muito boa para matar. Qualquer vacilo que você desse, você morria. Tinha os juízes te levavam para fora do acampamento e você era apedrejado por pouca coisa. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é santo. A santidade de Deus não permite. Irmãos, olha, se Jesus não tivesse morrido na cruz, sabe o que ia acontecer com todos nós aqui? Sabe o que ia acontecer com todos nós? Nós estávamos todo mundo lascado. Igualzinho no acampamento de Israel. Todo mundo ia morrer, você não ia poder fazer nada. Olhou do lado, opa, não olharás do lado. Leva esse irmão lá para fora e mata ele. Era desse jeito na lei de Moisés. Qualquer coisa. Eram 613 leis, incluindo os 10 mandamentos. O pessoal pega os 10 mandamentos e tenta divinizar os 10 mandamentos, porque eles foram escritos com letras em pedras. Mas olha a cabeça do Moisés. Olha a cabeça do Moisés. O Moisés considerava tão divino os 10 mandamentos, quando ele chegou lá, ficou bravo. Imagina que o cara tinha que ficar bravo, hein, irmão. Eu acho que esse Moisés ele era mais bravo que eu de vez em quando. Porque a Bíblia diz que ele era o homem mais manso de toda a terra. Ele viu o pessoal lá na idolatria, ele jogou a tábua no chão e quebrou. Tipo assim, ó. Fazer o quê? Quebrei. Moisés, você quebrou as tábuas por quê? Porque eu fiquei bravo. Mas sobe lá no morro que eu vou te dar outra. De novo. Tem que ir lá tudo de novo. Vai ter que ir lá de novo. Esse é o castigo. Você nunca mais quebrar a tábua quando eu der. Então, o pessoal, às vezes, acaba divinizando, né, os 10 mandamentos, porque foram escritos por letras em pedras. Mas eu já preguei aqui, segundo aos Coríntios 3, quando preguei há pouquíssimo tempo, para quem acompanhou pela internet, quando a Bíblia diz que tudo aquilo seria eliminado, incluindo os 10 mandamentos. Então eram 613 leis, irmãos. Mas de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado. O cara, para ser justificado pela lei de Moisés, irmãos, ele tinha que guardar a vida dele todinha, 613 leis. E não dava. Porque tinha um monte de coisa que era humano. Tinha um monte de coisa que era humano.
Você entendeu? Inclusive relacionado à biologia humana. Inclusive relacionado à higiene humana. Não tinha como cumprir. Não tinha como cumprir. Sabe? A mulher deu à luz, ó, tem que ficar fora do acampamento lá tantos dias. O homem teve uma ejaculação noturna, tem que ficar fora do acampamento tantos dias. Se não se voltar para o acampamento, morre. Você já imaginou se fosse trabalhar desse jeito hoje, irmão? Você percebeu como a morte substitutiva de Jesus Cristo justificou-nos? Por ele é justificado todo aquele que crê. E você só pode crer se o Espírito Santo operar dentro de você. É por isso que a Bíblia diz que o único pecado imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque quando você não consegue crer pela sua própria vontade, pela sua própria cabeça, no Espírito Santo, você está pecando contra o Espírito Santo, você não se deixa convencer. É por isso que tem gente que vai perder, né, a vida, porque peca contra o Espírito Santo. É por isso que crente, irmão, não peca contra o Espírito Santo. É por isso que crente não perde a salvação, porque o Espírito Santo já selou o crente. O Espírito Santo já opera na sua vida. Você sabe que o Espírito Santo trabalha na sua vida. Então, você nunca vai pecar contra o Espírito Santo. Ah, mas eu sou um crente desviado. Você sabe que tem até negócio de pastor desviado, né, mano? Tem. Mas ele vai voltar. Vai voltar. Todos eles, os que foram selados pelo Espírito Santo, eles voltam para Jesus. Por quê? Porque ele foi selado pelo Espírito Santo. Não adianta. Às vezes o cara deu umas derrapadas. O cara tá naquelas curvas de santos. Se você vacilar, você desce, irmão. Desce desfiladeiro abaixo. Para subir é difícil. Tem crente que tá nessa situação por aí. Eu passei no bar. O cara me chamou e falou assim: pastor, dá para orar por mim? Até eu tava falando com o Mário ao telefone. Eu tava falando: pastor, dá para orar por mim, orar pela minha mãe tá doente e tal, não sei o quê. E todo mundo lá me chama de pastor, o pessoal, ô pastor, pô, pode me ajudar nisso ou naquilo. De vez em quando pode me falar assim: irmão, dá para ajudar aqui e tal, não sei o quê. São pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. O governo não faz nada, então de vez em quando a gente dá uma forcinha, né? Aí, ô pastor, dá para orar por mim? Eu falei: mano, depois a gente conversa e tal. É, pastor, porque eu preciso orar principalmente pela minha mãe, porque eu sou um diácono desviado. Eu pensei em dar risada. O cara era um diácono desviado. Fiquei pensando, falei: meu Deus do céu, como é que pode a cabeça do ser humano? Se um diácono desviado, isso não existe. Existe alguém que, infelizmente, está numa situação de vulnerabilidade espiritual. E que Deus vai trazê-lo de novo. Entendeu? No tempo certo. É por isso que a Bíblia diz: quem és tu para julgar o teu próximo? Ou ele está de pé ou cai, mas quem sabe se ele está de pé ou se caiu é somente Deus. A gente não tem condições. Então, vejam aqui no Atos 13, conforme nós estamos vendo aí, não pudesse ser justificado pela lei de Moisés, mas ele é a justificação de todo aquele que crê. Então, quando você crê em Cristo, principalmente quando você faz o que eu estou explicando, você entra no seu quarto, você se ajoelha e você diz: Senhor Jesus, Senhor Jeová, Pai eterno, Yahweh, Yahu, o jeito que você quiser, e diz assim: eu quero ser de Jesus, eu quero pertencer a Jesus nesse momento. Naquele momento, irmão, o Espírito Santo, ele entra dentro de você, faz morada. Ai, mas eu sou tão pecador, eu sou tão sujo. Para com esses pensamentos idiotas, irmão. Você está sendo justificado. A morte substitutiva de Jesus agora está te assumindo. Jesus está falando: Pai, agora é comigo. E o Espírito Santo diz: agora eu vou ensinar ele a crer. E a crença vem através de ouvir a palavra de Deus. É por isso que você vê que tem gente que gosta de coisas espirituais.
Tem gente que gosta. Por quê? Porque o Espírito Santo começa a trabalhar. E você vai perceber, não é que a pessoa deixa de gostar depois de algum tempo, mas a ação do Espírito, ela já começa a ser mais leve na vida da pessoa. Não que ele esteja se afastando, mas ela vai ficando um pouco mais leve no sentido de que minha função está cumprida aqui, neste caso. Esse está salvo. E basta a pessoa fazer a manutenção da fé, né? Continuar ouvindo o canal Pela Bíblia, pelo menos. Vamos lá. Mas por que você fala só do canal Pela Bíblia? Ué, porque é o canal que eu prego. Você quer que eu fale qual? Eu vou falar do canal que eu prego, o canal que eu ensino. Não é, irmão Conceição? Tem que falar o que eu ensino. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Aí a gente ganha um presente, irmão. Quando você é justificado pela fé, você ganha um presente da parte de Deus. Está aí, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aceitou Jesus como Senhor e Salvador, não tem condenação. Que andam, os que estão em Cristo Jesus, que andam não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o Espírito vai começar a produzir em você as boas obras. Você já não vai mais ter alegria de andar segundo a carne, sabe? Eu gostava tanto de tomar uma. Agora, sei lá. Não quero mais não. Não quero mais não. Eu gostava tanto de fumar uma maconhinha. Agora também não quero mais não. Isso pra lá. Não quero mais. Só que assim, irmão, tem gente que o processo é do dia pra noite. E tem gente que o processo é um pouco mais devagar. Esses dias uma irmã me ligou. Aliás, como se uma irmã tivesse me ligado. Mas o caso dela foi notório. Ela me ligou e falou assim: pastor, eu queria tanto ser batizada, eu queria ir aí, porque todo final do ano nós temos batismo, né? Inclusive o pessoal da internet que deseja ser batizado. Hoje eu já vou começar a falar com a igreja sobre o nosso aluguel da chácara para o final do ano, tá? E aí, Rodrigão, inclusive, se quiser dar uma olhada lá naquela mesma, tá? Pode já começar a ver, verificar preço, tá? Então, o que acontece? Pastor, eu queria tanto ser batizado. Mas o que é que impede a irmã de ser batizada? Ela falou assim: eu queria ir no final do ano aí para ser batizada. Eu falei: pode vir, irmã. Mas sabe o que acontece? É porque eu e meu marido, a gente vive junto há 5 anos. E o meu marido não quer casar de jeito nenhum. Eu falei: tá, e onde que está o problema da irmã ser batizada? Só para me tentar relacionar a Bíblia com o seu problema. Porque eu acho que tinha que ser casado. Eu ia na igreja que falaram isso aí pra mim. Sabe o que eu falei pra ela, irmão? Sabe o que eu falei pra ela? Eu falei assim: irmã, vamos voltar no dia de Pentecostes. 3.000 pessoas para serem batizados e 500 discípulos. Porque diz a Bíblia que Jesus, quando apareceu, que ele foi assunto aos céus, haviam 500 discípulos já. Então imagina 500 discípulos, irmão, dividido por 3.000, né? 6 vezes 5, 30. Cada discípulo tinha que batizar no mínimo 6 pessoas. Isso se os 500 estivessem ali, né? Que você sabe que crente nunca tá, né? Você sabe que você pode contar 10%. Aí, eu peguei e falei para ela assim: qual era a pergunta que Pedro fazia para eles? A irmã se lembra? Irmão, não lembro. Então eu vou falar. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Vocês têm que se arrepender de terem matado um justo. Atos 13, pega lá e lê depois de novo se você quiser. Vocês têm que se arrepender porque vocês mataram um justo. Aí a Bíblia diz que compungiu-se o coração e eles foram batizados em nome de Jesus. Aí eu fico me perguntando: já pensou o discípulo sentar lá com uma pessoa? Aguenta a mão aí. Eu tenho aqui um livro que eu vou ter que ler com você durante uns 6 meses, mais ou menos. Depois desse livro aqui, eu tenho 300 perguntas para fazer para o seu. Eu vou ter 300 perguntas para fazer para você.
Aí você vai ter que responder todas elas. Aí depois eu te batizo. Você consegue imaginar uma idiotice dessa? A pergunta era: você se arrepende do nosso povo ter matado o Messias? Me arrependo. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Está batizado em nome de Jesus, segue tua vida. Acabou. O eunuco etíope, o cara não sabia nada de nada. Ele vinha para Jerusalém para adorar, dava mais de 4.000 quilômetros da Etiópia até lá. O camarada chegou lá, escutou a pregação dos apóstolos, falou: rapaz, eu preciso aceitar Jesus. O eunuco etíope está caminhando, Deus arrebata Filipe. Ele pega o Filipe e arrebata, igual arrebatou ele. Arrebata o Filipe e leva lá. Fala assim: corre, 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 vai lá. Aí ele fala assim: eu estou lendo uma passagem aqui, mas eu não estou entendendo nada. Por que você não está entendendo? Não, esse Isaías 53. O profeta está falando de quem? Dele próprio ou de outra pessoa? Aí diz a Bíblia que Filipe, com o arrebatamento de Filipe na volta, diz a Bíblia que Filipe passou a explicar-lhe o Cristo segundo a Escritura. Imagina você ter que explicar Jesus desde o Velho Testamento, irmão. Quanto esse homem andou de carroça juntamente com o eunuco etíope. E ele foi para longe. E o Filipe não estava nem um pouco preocupado. Meu Deus do céu, não acaba. Eu tenho que dar hora, e tem que dar hora. E não. Irmão, brotou no coração do eunuco etíope o seguinte desejo: eu quero ser batizado. E ele falou assim: tem um pouco d'água ali. O que me impede de eu ser batizado? E olha que a água em Israel é escassa. O Filipe falou assim: creia no Senhor Jesus, será salvo. E ele disse: eu creio. Desceram do carro, foi lá, batizou o eunuco e nunca mais o eunuco na vida. O eunuco foi para a Etiópia, fundou igrejas na Etiópia, que nós temos as igrejas cristãs na Etiópia hoje. E a Bíblia diz que Deus pegou Filipe e arrebatou, né? E ele foi se encontrado em Azoto. Portanto, irmãos, o Espírito Santo é quem faz a obra final da crença, a partir de quando você ouve. E é por isso que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação, irmão. Quem levantará acusação contra os escolhidos de Deus? O diabo, a Bíblia diz que ele é o acusador do nosso irmão. O diabo, toda vez que ele tenta acusar você, Jesus fala assim: esse aí não. Esse aí já me aceitou. O diabo fala: não consigo, de jeito nenhum. Tem um filme que eu gosto muito, não sei se você já assistiu. Se não assistiu, eu recomendo que assista. Um filme comédia, mas tem uma cena lá muito engraçada. Chama-se O Alto da Compadecida. Quem já assistiu? É um filme muito legal. Tem um momento lá que tem um julgamento. Tem um momento lá que tem um julgamento. E o João Grilo, malandro, mentiroso de tudo, chega lá no céu. Quando pensa que não, o diabo só queria acusar ele. Aí ele chega numa hora: você fica só me acusando, não sei o quê. Valei-me, minha Nossa Senhora. Aí aparece a Fernanda Montenegro, né? E aí ela fala assim: meu filho, né? Ele até coloca um Jesus negro, né? Na ocasião. Meu filho, coitado do João. O João teve que levar essa vida porque foi abandonado desde pequeno, tal, não sei o quê. Claro que ali é uma apologia a Maria fazendo defesa, né? Mas o engraçado é a cena, né? E aí Jesus perdoa o João Grilo. Aí o João Grilo é perdoado, o diabo fica bravo porque ele foi perdoado. Assim também, irmão, é o diabo conosco. Ele fica bravo, sabe? Porque você comete um deslize, você fala: Senhor, me perdoa, Senhor. Tal, aí o diabo corre lá. O diabo é fofoqueiro, irmão. O diabo é fofoqueiro. E ele é pessoal. Ele não é... O diabo é uma pessoa. O diabo está aqui no Brasil, ele não está nos Estados Unidos, ele não está na Inglaterra, ele não está nos Emirados Árabes. Porque os crentes colocaram uma ideia na cabeça que o diabo é onisciente, onipresente também, quase. Quase quer dar os atributos de Deus para o diabo. O diabo, ele está aqui ou ele está acolá. E normalmente a Bíblia diz que ele fica vagueando a terra, tentando acusar o povo. Foi lá acusar o Jó. Lembra disso? Então, o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, né? O diabo chega lá e fala assim: ó, pai. Pai não, ele não chama mais Deus de pai. Ele é sem vergonha. Ele chega lá: olha lá,
Tá vendo lá aquele teu filho? Olha lá, pecou. Aí Jesus fala assim: pecou, mas está justificado, eu morri por ele. Eu morri por ele. Aí o diabo fica bravo. Aí ele vai tentar outro. Ó aquele lá. Aquele lá já complicou, não aceitou como Senhor e Salvador, não. Aquele lá eu vou atazanar a vida dele. Por isso que você vê que tem um monte de gente aí, irmão, diabrado. Quando você vê o cara meio endiabrado, pode saber que ele não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, não. Por isso que nós precisamos pregar o Evangelho. 2 Coríntios 5, 21, querido. Então, irmãos, é isso. Nenhuma condenação há, como dizia o pastor Armando Filho. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nunca se sinta condenado, meu irmão. Bate no peito e diz: eu sou justificado em nome de Jesus. Eu sou justificado. Não tem negócio de diabo querer ficar me condenando, não. Pode ser que eu erre, vou procurar não errar, mas pode ser que eu erre. E se eu errar, eu tenho um advogado junto ao Pai. Já pensou? Esse é o texto, 1 de João, capítulo 1, versículo 7. Filhinhos, eu escrevo isso para vocês não pequem. Então não é para sair pecando, eu não tenho licença para sair pecando, não. Não tem alvará de pecadura. Mas se você pecar, temos um ajudador junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui também, irmãos, olha como a Bíblia é profunda quando ela trata da justiça de Deus em Cristo Jesus, para a remissão dos nossos pecados. Pode preparar Romanos capítulo 10. Só prepara. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus nunca pecou. Cumpriu as 613 leis. O fez pecado por nós. Ou seja, pagou pelos nossos pecados. Para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Então a justiça, quando você lê no Novo Testamento, a expressão justiça de Deus refere-se à obra redentora de Cristo. Sempre vai ser assim. Quer ver um exemplo? Vamos para Romanos 10. Irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração por Deus, por Israel, é para a sua salvação. Eu estou orando para que Israel seja salvo. Aliás, irmãos, precisamos orar por Israel, viu? Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus, não conhecendo a Cristo. A justiça de Deus aqui é Cristo. E procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a Cristo. Ou seja, toda vez que nós tentamos nos sujeitar à nossa própria justiça, toda vez que nós tentamos fazer um monte de coisa achando que Deus está super feliz, eu vou dar um prato de sopa para o mendigo, porque isso aí vai criar um pontinho para mim lá no céu. Você ganha um ponto negativo. Entendeu? O ponto vai negativo porque Deus não quer que você faça isso para ser salvo. Deus quer que você faça isso porque o seu coração é um coração compassivo, transformado, passou a ser um coração espiritual, e você diz assim: eu vou dar um prato de sopa para esse mendigo porque eu podia estar no lugar dele. Aí eu vou dar um prato de sopa, o Senhor abençoa a sopa desse mendigo. Aí Deus fala assim: agora esse cara entendeu salvação. É desse jeito que funciona a coisa. Produzir, esquece. Os judeus tentaram fazer isso.
produzir a sua própria justiça. E quando você tenta produzir a sua própria justiça, você não se sujeita à justiça de Deus, que é Cristo. Próximo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Não tem jeito. Tudo, irmão, converge para Cristo. Desde o Antigo Testamento, o Pai foi preparando tudo para convergir em Cristo. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Então, é isso que o Moisés trata. Você está praticando a lei, você vai vivendo. Você deixou de praticar a lei, a gente te dá umas 2 pedradas na cabeça e você morre. Essa era a ideia de Moisés, né? Mas a justiça que é pela fé, a justiça de Deus, a fé em Cristo. Eu vou lembrar de novo a vocês. A fé vem através do ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por isso que todo domingo aqui eu falo: ouça o canal pela Bíblia. É fé através de ouvir a palavra de Deus. Não digas no teu coração: olha só que legal isso. Quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Quem é que vai fazer essa obra? O que vai adiantar? Você pegar um foguete e tentar achar Cristo no céu. Eu falo: não fala isso não. A justiça que é pela fé. A justiça que é pela fé. Diz assim: a justiça que é pela fé em Cristo. Próximo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar trazer Cristo dentre os mortos? De que adiantaria você tentar, por seus próprios esforços, ressuscitar a Cristo? Não chegaria em lugar nenhum. Paulo está mostrando 2 situações hipotéticas impossíveis de acontecer. Que são obras. Próximo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Olha aqui qual é a palavra da fé. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a palavra da fé, irmãos. Essa é a palavra que, como diz lá o apóstolo, nós temos que aplaudir de pé. Pode aplaudir de pé, igreja. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Não tem penduricalho religioso, não tem nada, esquece tudo o resto. Você está compreendendo o que acontece? A fé produz na sua vida, você não tem que ficar produzindo nada, você não tem que ficar preocupado com nada, você tem que simplesmente crer no Senhor Jesus, confessar ao Senhor Jesus, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Por que você crê isso? Vamos de novo para aquela ilustração. Porque um dia o Espírito Santo disse: eu irei convencer o homem do pecado e do juízo. E quando o homem entender que ele é pecador e que ele tem contas a prestar, ele vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a palavra da fé. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. É por isso que você tem que entrar no seu quarto e confessar: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Jesus é Salvador pessoal, meu e seu. Próximo. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. E eu gosto muito desse texto aí. Todo aquele que nele crê não será confundido. Irmão, você pode ter doutrina de Armínio, você pode ter doutrina de Calvino, você pode ter um monte de idiota na internet falando um monte de besteira, você não vai ser confundido nunca, porque você fala igual Paulo: eu sei em quem eu tenho crido. Basta você crer. Agora, se você não crê em Jesus, você não conseguiu receber a certeza no coração, aí você vai ser confundido.
Aí você vai ser confundido. Você é um transeunte dentro da igreja. Aí você vai ficar confundido. Não estou dizendo que o cristão não possa ter dúvidas sobre aspectos doutrinais. Todos podem ter. Nós nunca vamos saber de tudo. Só vamos saber de tudo o dia que fomos arrebatados. E olha lá. Você imagina para saber de tudo, né? Os milhares, milhões, bilhões de anos de existência de Deus, como é que você vai saber de tudo? O dia que você souber de tudo, você é Deus. Então não vai saber de tudo, mas vai ficar tranquilo. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Vejam, aqui tratando novamente de Cristo. Ele é o único Senhor. Ele não privilegia judeu, ele não privilegia o rico, ele não privilegia o pobre, ele não privilegia ninguém. Ele ouve a todos o que o invocam. E é por isso que o próximo texto diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que é o nome de Jesus. Todo aquele, eu acho engraçado que na minha velha seita, esse texto ele vem vindo quase bonitinho. Ele vem vindo quase bonitinho esse texto. Aí quando ele diz assim: porque todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. O texto todinho fala de Jesus. Eles falam que invocar o nome de Jeová será salvo. Né? É incrível como é que as pessoas deturbam a palavra de Deus. Né? Só um pequeno adendo. Próximo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como querão na crer e naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? É por isso que nós temos que falar a palavra de Deus, irmão. É por isso que quando você compartilha o nosso canal, ou pela Bíblia, você está pregando a palavra de Deus. Você está fazendo alguém ouvir de Jesus. E a gente só fala de Jesus. Então nós tivemos, irmãos, eu tinha aqui 10... mostrei aqui por irmão. 3 folhas aqui, que era mais ou menos os textos, só para me seguir a sequência dos textos. Já atravessei com um monte de texto aí, mas graças a Deus eu acredito que eu consegui atingir o coração de vocês com essa pregação. Posso ouvir um amém? Semana que vem a gente vai continuar. Vamos falar sobre a restauração ao favor. Como nós somos restaurados ao favor de Deus, através da morte substitutiva de Cristo. Eu queria que a irmã colocasse para a gente terminar a primeira imagem. Oi. Se eu souber responder, varão. Lá não é batizado em nome de ninguém, não. Não. Lá o cara responde 300 perguntas, né, filho? O cara responde 300 perguntas e é batizado, irmão. Em nome das 300 perguntas. Lá é batizado em nome da organização. Em nome da organização. Né? Você crê que aqui é a organização de Deus? Creio. É desse jeito. Jesus vai ficando fora cada dia. Irmãos, recapitulando, para a gente fechar hoje. Essa ilustração aqui, vocês nunca mais vão esquecer. Vocês vão ver ela um monte de vezes, até eu terminar essa série de pregações. Nossa escolha resultou na separação de Deus. Homens pecadores, Deus santo. É um abismo que não dá para transpor. Aí o homem, esperto de tudo, igual João Grilo, ele fala assim: eu já sei o que eu vou fazer. Próxima ilustração. Ele começa a fazer boas obras. Olha lá. O abismo fica pior, tá vendo? O cara volta lá para ver onde o cara estava no abismo. Ó, tá vendo? Ele estava lá naquela ponta lá. Ó. Aí ele começou a fazer boas obras, achando que está fazendo alguma coisa. Vai para lá, para a próxima. Olha lá. Ele começou a cair mais. Boas obras, religião. Por isso que eu falo para vocês que eu odeio religião. Filosofia, boa conduta. Tudo que a pessoa tenta fazer. Ah, se eu fizer isso, Deus vai me salvar. Se eu fizer isso, Deus vai me ajudar, porque eu sou pecador, Deus é santo, mas eu estou fazendo boas obras. Eu estou fazendo um montão de coisa legal, então Deus vai gostar mais de mim. Nenhuma ponte atinge Deus.
tudo que você fizer tentando ser salvo, jamais você vai ser salvo. Eu costumo dizer assim, irmão, as irmãs que têm mais experiência com balde d'água, eu costumo dar uma ilustração, e eu tenho até orgulho de dizer que essa fui eu que desenvolvi. Porque a gente desenvolve alguma coisa de vez em quando. De vez em quando a gente pensa. Afinal de contas, tem que estudar para isso, né, irmão? Pra pensar. Irmão, imagina um balde de água. Cheio. Aí você começa às 7 horas da manhã, batendo aquele balde de água, irmão. Que hora que ele vai produzir espuma? Que hora que ele vai produzir espuma? Quem acha que ele vai produzir espuma? Não vai. Não vai. Você vai ficar o dia inteiro ali só gastando o braço de noite. Quando eu estou com o braço doendo, de bater essa água. E são as nossas obras, irmão. Agora, se você adicionar um pouquinho de detergente ou um tiquinho de sabão em pó, 5 minutos ou menos, a espuma já, principalmente sabão em pó bom, né? Vou fazer a propaganda do homem. Caro pra caramba. O sabão em pó caro aquele lá, velho. Comprar um litrinho assim, ó. Sabe quanto custa, Barão? R$20? É, eu não sabia que era isso não, mas deve ser de 100 pra lá. Agora você pegar um pouquinho de sabão em pó, irmão, e colocar ali, só fazer assim, ó. O que acontece? E se você continuar balançando, a espuma transborda. E transborda de espuma e a água fica cheia de espuma. Isso é a fé. A fé produz a espuma. A fé produz as boas obras. As boas obras não produzem a fé. É inversamente proporcional. As boas obras não poderão fazer nenhum tipo de salvação. As boas obras não poderão trazer. Deixa só a criançada chegar. As boas obras não poderão produzir salvação e não poderão produzir fé. Agora, a fé produz boas obras e produz a salvação. Deus abençoe vocês. Consegui considerar 9 linhas, varão. Ai, meu Deus do céu. Mas tá bom. Irmãos, ó. Presta atenção. Presta atenção. Fazer igual a professora que eu tenho lá. Ela diz, oi. Se oi significa presta atenção no que eu tô fazendo. Faltou a última ilustração aqui, ó. Foi lá, irmã. Deus proveu o único caminho. Corta para lá, faz favor, varão. Tá lá? Legal. Deus proveu o único caminho. Cada pessoa deve fazer uma escolha. Olha lá. Pessoas pecadores, agora atravessando através de Jesus para chegarem até a santidade de Deus. É assim que funciona. Em Cristo. Sem Cristo, irmão, esquece. O resto é bater na água sem sabão. Tá bom?